Olá, muito boa noite a todos. Falo-vos de Lisboa. Meu nome é Carina Carvalho, sou a diretora executiva da Transparência Internacional Portugal. Gostava de agradecer primeiramente ao Munga pelo convite para participar nesta sessão. Infelizmente, esta é uma semana muito complicada para nós, com muitas atividades. Fazemos o nosso Festival Transparente, que assinala justamente o Dia Internacional contra a Corrupção, que vocês estão a celebrar neste instante, e eu estarei envolvida num conjunto de atividades e só por isso é que não posso participar de viva voz, mesmo que à distância, na sessão. Peço-vos desculpa por ler a minha comunicação, mas creio que será mais fácil apreendê-la desta forma, e também confesso que tenho estado envolvida em tantas atividades que às vezes é um pouco difícil organizar as ideias e achei melhor ler-vos a comunicação. Portanto, a minha comunicação, na verdade, é relacionada com a sessão que vocês estão a assistir hoje, sobre os direitos dos imigrantes e refugiados em Angola. Eu não sou uma especialista na situação de acolhimento e integração de refugiados em Angola, e, portanto, a minha comunicação é geral e centra-se sobretudo no impacto da corrupção na vida dos imigrantes e refugiados e no esquema de acolhimento e de integração. Portanto, os últimos anos caracterizaram-se pela intensificação sem precedentes das relações transnacionais, a par de uma completa reconfiguração do modo como Estados, governos, povos passaram a conceber-se a si mesmos por comparação com os outros. Noções como as de formação global, cultura global, sistema global, cidades globais ou simplesmente globalização procuram exatamente enfatizar a novidade do fenómeno relativamente a anteriores formas de interação transfronteiriça, como a internacionalização e multinacionalização. Neste contexto, as migrações internacionais assumem simultaneamente como uma das dimensões e um dos processos da globalização, tornando particularmente evidente a tensão entre os modos de regulação nacionais e as consequências dos modelos de regulação internacional subscritos pelos Estados. Embora hoje em dia as políticas de imigração prestem já especial atenção à dimensão social das migrações, a verdade é que a regulamentação dos fluxos migratórios continua excessivamente centrada no estabelecimento de limites e critérios político-económicos para a abertura ou fecho de fronteiras, ou seja, o desenvolvimento e o sentido dos movimentos migratórios continua a equacionar-se sob a égide dos direitos soberanos dos Estados-nação, à guisa de Westfália. De facto, e apesar da intensa mobilidade transnacional característica das últimas décadas, os fluxos migratórios continuam a ser primordialmente regulados pelo controle de fronteiras estabelecido por cada Estado, de acordo com os seus interesses geoestratégicos e a sua conjuntura económica. Adivinha-se aqui, porventura, um dos maiores paradoxos das sociedades contemporâneas em minha análise. Se, por um lado, a globalização é concebida como fenómeno ou conjuntura capaz de desencadear um grau de desenvolvimento económico, social e cultural sem precedentes, antes de mais pelo potencial democrático ou democratizante e de empowerment individual que os próprios processos ou fluxos migratórios e transnacionais de pessoas, de produção, de investimento, de capital financeiro, de informação, etc., próprios da globalização proporcionam. Por outro lado, o que vemos é que os direitos humanos continuam a afirmar-se como um conjunto de reivindicações e de garantias que se assumem serem providenciadas pelo Estado. Isto coloca um problema na minha perspectiva. Dito de outro modo, seria previsível que no quadro de um sistema internacional aberto e cosmopolita como aquele que vivemos, os direitos individuais e assim mesmo os direitos tidos como garantes da dignidade humana fossem igualmente individualizados na sua persecução, ou seja, no sentido em que seria próprio de um cidadão ou de uma cidadã do mundo reivindicar os seus direitos a cada momento e em qualquer circunstância, independentemente da sua localização geográfica, independentemente de ter ido para outro país, como acontece com os imigrantes e refugiados. Mas, na verdade, aquilo que verificamos é que se mantém um regime de direitos humanos que, pese embora a sua formação progressivamente transnacional, continua internacional na sua concretização prática, isto é, refém de prerrogativas e disposições nacionais, tantas vezes não mais do que uma interpretação governamental de um regime de direitos que é, afinal, o que sustenta os Estados enquanto Estado. Porque é importante não esquecê-lo, os direitos humanos surgem em primeira instância como um universo de liberdades fundamentais, constituindo
de acordo com a Convenção, as proteções mínimas que permitem ao indivíduo viver uma vida digna desse nome, defendido das usurpações do arbítrio estatal ou outro, e uma espécie de espaço sagrado intransponível que traça à volta dos indivíduos uma esfera privada e inviolável. Isso é o que diz a Convenção das Nações Unidas. Os direitos humanos estão, pois, desde a sua gênese, associados a uma filosofia individualista, portanto, são direitos do indivíduo enquanto tal, sendo a lógica contratualista subjacente à sua institucionalização, formal ou legal, apenas decorrente do facto inelutável dos indivíduos viverem em sociedade. Portanto, nós não vivemos isolados. Maquiavel dizia que só há direitos quando eles são defendidos contra o poder excessivo, sempre iminente do príncipe. E o próprio contrato social de Rousseau pressupõe que os indivíduos possuam direitos essenciais, ou seja, seus, que advêm da sua essência mais íntima, que constituem interesses subjetivos protegidos pela lei e garantidos pela autoridade política. E ainda que seja pertinente a crítica à concepção de que todos os indivíduos são naturalmente livres e iguais, não se pode seguramente afirmar a existência de qualquer oposição entre o primado contratualista do poder do Estado, assente numa convenção que legitima a sociedade política e a sua autoridade, um pouco à guisa de Hobbes, não é? Pelo medo da morte violenta, enquanto um poder que age no quadro previsto pelo contrato e que adquire o direito de ser obedecido exclusivamente pelo seu potencial de maximização da garantia do respeito dos direitos naturais, entenda-se essenciais dos indivíduos. Ou seja, a dignidade humana, contrariamente àquilo que se quer fazer entender, não é uma concretização coletiva. É antes uma condição de existência individual e os direitos humanos, por efeito, não obstante assumidos pelo coletivo como um valor universal necessário, não devem ser esvaziados da expressão dessa individualidade, nem tampouco enquadrados como elemento do campo mais restrito dos direitos civis, que resultam da aquisição do estatuto de cidadã ou cidadão de um determinado Estado. Eu digo isto porque acho que é imprescindível a articulação entre as identidades específicas de cada indivíduo, étnicas, de género, de nacionalidade, convicções religiosas e orientação sexual, etc., e a consideração do indivíduo universal, feito cidadão ou cidadã do mundo, num enquadramento do Estado pós-moderno, sob pena de não se conseguir evitar o extremo responsável pela intolerância, o racismo e os fundamentalismos nacionalistas e religiosos. O que passa necessariamente pela incorporação mais abrangente e mais definitiva do regime internacional dos direitos humanos nos direitos de cidadania, ou seja, a transformação dos direitos de todos os indivíduos em direitos experimentados por todos como apolíticos, direitos naturais, direitos de dignidade humana, direitos do Estado, que abrangem, obviamente, além dos cidadãos de um determinado Estado, também todos quantos neles se encontrem imigrados ou refugiados. Não raras vezes, porém, a violação dos direitos humanos é entendida, quer política e quer ideologicamente, como socialmente fundamental. Na verdade, não é a violação dos direitos humanos, é a violação dos direitos dos imigrantes e dos refugiados que é entendida como socialmente funcional. Por exemplo, limitando-se o direito ao trabalho e à proteção social de imigrantes e refugiados, muitas vezes dizendo-se que isso é para proteger os direitos dos cidadãos que habitam esses Estados. Na verdade, é importante que se perceba que há outros valores que se levantam para este tipo de consideração, que impedem que a acessão do que constituem os direitos humanos dos indivíduos, e em concreto os direitos humanos dos imigrantes e de refugiados e das minorias sociais e étnicas, se instale. E, portanto, na minha perspectiva, é relevantíssimo que se vá além do que promover simplesmente a instauração de um regime jurídico e normativo universalmente aceito por todos. Isto sucede porquê? Porque habitualmente outros valores que não convergem para o respeito da dignidade humana se levantam. A corrupção, em particular, associada ao abuso de poder, é fundacional, na minha perspectiva, do sistema de desigualdades cristalizado nos mecanismos de acolhimento e integração de imigrantes e refugiados, amplificando a sua vulnerabilidade social, por vezes muito além daquela que é experimentada na sua condição de partida. E passo a explicar. No local de origem,
A corrupção, de acordo com muitos estudos que se têm feito, durante muitos anos disse que não existia uma correlação entre a corrupção e os fluxos migratórios, quer sejam os fluxos migratórios voluntários ou esforçados, mas a verdade é que tem, nos últimos anos, existindo muitos estudos que dizem que a corrupção está na base dos fluxos migratórios da atualidade, no sentido em que, por força da corrupção e da captura do Estado por interesses privados e do desvio de fundos públicos, há comunidades de milhares, se não de milhões de pessoas, que se veem privadas de aceder a serviços básicos e essenciais, como de educação ou de saúde. Mas também de segurança, já que a corrupção está na gênese da eternização de múltiplos conflitos armados um pouco por todo o mundo. Em países com elevados níveis de corrupção, não só se experiencia a degradação brutal da vida de todos os dias, como se verifica a erosão da esperança no futuro, o que faz com que comunidades inteiras de pessoas, sobretudo os mais jovens, não encontrem outra alternativa senão deixar as suas nações de origem. Portanto, é também por via da corrupção que muita gente imigra ou se refugia noutros lugares do mundo. Mas também durante a viagem, a corrupção tem um impacto massivo durante a viagem dos imigrantes e de refugiados. Os percursos migratórios originados na corrupção fazem-se também habitualmente com atos de corrupção, ou seja, imigrantes e refugiados são presa fácil para redes de imigração ilegal e de tráfico de pessoas que se alimentam de esquemas de suborno e de extorsão. Nos locais de chegada, por seu lado, e em países, sobretudo em países com debilidades nos sistemas de acolhimento e de integração de imigrantes e refugiados, a corrupção amplia a vulnerabilidade social destas pessoas, na minha perspectiva, a vários níveis. Desde logo, porque permite que os vínculos estabelecidos durante a viagem, com estas redes de imigração ilegal, se perpetuem, agora focados nos processos de instalação e de legalização, passando pela obtenção de autorizações de residência, trabalho, emprego e até morada permanente. Ou seja, de certo modo, reproduzem-se as condições de partida e de viagem nas condições de chegada. Mas principalmente tratando-se de países de destino, apresentando igualmente elevados níveis de corrupção, a gestão dos fluxos migratórios torna-se não apenas uma oportunidade de negócio, mas, na minha perspectiva, também um veículo de obtenção de lucro fácil, mercantilizando efetivamente o direito ao trabalho e à proteção social de imigrantes e refugiados. Não se trata, como disse anteriormente, de limitar esses direitos, mas de os transacionar com mercadoria. E nessa medida, a corrupção, quando instalada, impede qualquer possibilidade de se instituírem regimes jurídicos e normativos mais favoráveis à integração plena de imigrantes e refugiados. Porquê? Porque fazê-lo não é lucrativo. Eu tenho para mim que a subscrição das normas jurídicas internacionais e a sua transposição para os regimes nacionais não consegue, por si só, obviamente, vincular os governos do Estado ao respeito por esses direitos, ou seja, não é por existirem convenções internacionais ou acordos internacionais que garantam, ao nível internacional, as melhores condições de acolhimento de refugiados e de imigrantes, que essas normas se apliquem nos países de destino, mas, sobretudo, eu acho que tal é impossível fazê-lo num Estado minado pela corrupção e, sobretudo, num Estado sem direitos. E, na verdade, um Estado que, por via da corrupção, aniquila os direitos humanos. Portanto, a corrupção não só promove os fluxos migratórios, amplifica esses fluxos migratórios, como impede que as pessoas que se refugiam ou que imigram para outros países possam ser acolhidas e integradas em condições de dignidade. Muito obrigada uma vez mais. Espero que tenham uma sessão frutífera e verei com certeza, através da Omunga, como foi o debate e a discussão. Muito obrigada. Bom dia 9 de dezembro.